Gente, a paz do Senhor novamente, voltando aqui com todos vocês para concluir o vídeo. Eu não consegui voltar antes, meu telefone ficou sem espaço e só agora eu pude voltar e vou estar concluindo com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, somente o 25. Amém? Que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? No dia de ontem, o Senhor ele me trouxe esse versículo ao pensamento, ao meu coração, e eu fiquei meditando nele durante muito tempo e analisando as partes desse versículo. Nós podemos observar que Paulo e Silas, eles estavam presos, eles foram jogados, lançados numa prisão, por pregar o evangelho de Jesus, por falar de salvação, por falar de vida eterna, por falar da palavra de Deus. E Paulo, que outrora era chamado Saulo e que antes era perseguidor da igreja. Aleluia, glórias a Deus. Mas aqui, já no livro de Atos, a palavra vai nos dizer que aquele mesmo Paulo que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, hoje está sendo perseguido por amor à palavra de Deus. Amém? Não importa o que você foi no passado, e não importa o que você é agora. Se você tem desejo de servir esse Jesus, se você tem desejo de conhecer esse Jesus, de ter uma vida, uma intimidade, uma convivência com esse Jesus, não importa o que você fez lá atrás, amém? Que a palavra vai nos dizer que Paulo, como perseguidor da igreja naquela época, quando ele teve o encontro real com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus, a Bíblia ela vai nos relatar que as escamas caíram dos seus olhos, né? Uma venda que ele tinha sobre os seus olhos físicos, que o impedia de ver. Aleluia, glórias a Deus. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, essas escamas caíram, a venda caiu. E muito rapidamente, após a conversão de Paulo, a Bíblia nos diz que ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Não existe um tempo determinado para que nós sejamos usados ou que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo para que depois nós venhamos ser usados, né? Muitas vezes a gente já está aí nos caminhos do Senhor há muito tempo e perguntando a Deus, questionando a Senhor, por que que eu ainda não fui batizado com teu Espírito? Por que que eu não falo em línguas? Por que que eu não profetizo? Por que que eu não tenho os dons de revelação, dom de outras coisas, amém? E eu confesso para vocês que não era sobre isso que eu ia falar, mas o Espírito Santo está me levando para esse rumo agora. Então, assim, não tenha pressa para ser batizado pelo Espírito Santo, mas também não deixe de ter o desejo e não deixe de buscar. Só não se desespere, porque a tua hora vai chegar, né? E você vai ser batizado com o Espírito Santo para você desenvolver aquilo que você veio desenvolver aqui no momento em que Deus achar oportuno, né? A palavra de Deus nos fala que Paulo ele não demorou para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, mas Jesus tinha um propósito através da vida de Paulo, que era pregar, que era levar a palavra, a libertação,
né, àquelas pessoas, amém? E aqui por conta disso eles foram presos, Paulo e Silas, seu companheiro, foram presos, e aqui a palavra nos fala que durante sua prisão eles oravam, veja bem, primeiramente eles oravam, segundo eles cantavam hino de louvores a Deus. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra hoje, eu não sei qual é a situação em que você está, e eu não sei se essa prisão foi você mesmo que buscou ou se te jogaram lá, né? Porque nós vivemos num tempo, numa sociedade que tudo pode acontecer. Mas no nome santo de Jesus eu quero profetizar nessa tarde que caiam e se desfaçam todas as prisões que esteja sobre nós nesse dia. Amém? Para que nós possamos ver, visualizar, experimentar o poder do Deus que nós servimos. Amém? O cenário aqui era totalmente desfavorável. Eu olhando pelo lado humano, eu como ser humano, eu não me sujeitaria a estar orando e louvando a Deus diante de uma prisão, seja ela qual for, né? Porque às vezes nós estamos tão atribulados com muitas coisas na nossa mente, e eu tenho esse problema comigo, eu sou muito mental, e isso de certa forma se torna uma prisão, né? Eu não sei se hoje a tua prisão é na mente, é no corpo, você não consegue se movimentar, ou se de fato você está atrás de uma prisão física, eu não sei qual é a tua situação. Mas seja qual for a tua situação, comece a louvar e adorar ao Senhor. Comece a orar e pedir ao Senhor que te liberte dessa prisão, amém? Aqui a palavra continua dizendo que os companheiros ficavam ouvindo, né? Nós estamos cercados de pessoas nos olhando, nos observando, esperando um motivo para nos julgar, nos criticar, nos condenar e nos jogar na prisão. Então, que o nosso testemunho diante de Deus, principalmente, porque a Ele toda a honra e toda a glória, é para Ele que nós devemos toda a explicação, toda a justificativa, mas nós vivemos num mundo onde nós precisamos conviver com outras pessoas e essas pessoas não são, ou nós não somos, tão bons assim como aparentamos, amém? Louvado seja Deus. Então, nós somos sim um testemunho vivo. Nós somos um testemunho vivo, então que nós venhamos ter cuidado, né, com como nós vamos nos apresentar diante das adversidades. A palavra de Deus nos diz aqui que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aí, eu e você, nós estamos preparados para orar, louvar diante das adversidades que cheguem à nossa vida? Amém? Eu quero te dizer nesse dia que, ainda que o cenário que você esteja vivendo não seja favorável, tire boas experiências do cenário e enxergue adiante e seja intrometido mesmo nessa vida. Seja intrometido, vá adiante, porque o cenário nunca vai ficar favorável, né? Nós sempre vamos achar uma desculpa para nós não fazermos aquilo que nós queremos, que Deus quer que façamos. Nós sempre vamos arrumar uma desculpa. E o que vai nos impedir, na maioria das vezes, de chegar ao nosso objetivo, serão outras pessoas. Sinto muito em te dizer isso. Mas
por você ter conhecimento do Deus que tu serve, ter consciência do poder que ele tem, ter consciência do chamado que ele tem na tua vida, você vai sair do cenário total de destruição, de prisão e vai chegar ao alvo. E aí esse alvo é particular de cada um, amém? Mas que a palavra de Deus possa cair no teu coração nesse dia como uma boa semente num terreno fértil e aprendamos. Amém? Louvado seja Deus. Do cenário desfavorável, fazer um cenário totalmente favorável para nós. Amém? E esse para nós, eu quero que você pegue para você mesmo, né? Você não tem que fazer nada pensando nos outros, você não tem que fazer nada pensando se vai agradar, se vai ficar bom, se vai ficar legalzinho, porque o responsável pela tua vida é você. Amém? E aí vocês podem dizer assim, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo, né? Não é egoísmo eu querer para mim, né? E depois eu desejar para o próximo, porque o que eu quero para mim eu busco, amém? E o que o outro quer para ele, ele deve buscar, porque nós somos seres únicos aqui em cima dessa terra e como tal, responsável pelas nossas vidas, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós semeamos, por aquilo que nós vamos colher, e vamos parar com essa história, esse mimimi de dizer que a culpa é da chuva, a culpa é do sol, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. A culpa é tua. A responsabilidade é tua. Se você quer chegar, faça por onde. Se você quer ter, faça por onde. Se você quer conquistar, faça por onde. Amém? Porque até quando nós nascemos, nós precisamos levar um tapa e chorar para saber se nós estamos realmente aptos para essa vida. Amém? Então, assim, do cenário desfavorável, faça com que venha algo favorável para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos com essa palavra. Fiquem todos com Deus.